Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre funções do 11º ano. A questão é a seguinte: considera então a função f definida por f de x igual ao quociente entre x² mais x menos 12 e 2x ao cubo menos x² menos 15x. Decomponha o numerador e o denominador da fração num produto de fatores de grau não superior ao primeiro. Quer dizer que vamos ter que fatorizar o numerador e o denominador. Depois indicar os zeros da função e as equações das cintas verticais, ou vertical, caso seja única, e as abscissas dos pontos abertos do gráfico de f. Já vamos aqui a esta questão dos pontos abertos. Temos aqui que fazer muita coisa, vamos por partes. Em primeiro lugar, vou então decompor o numerador e o denominador da fração num produto de fatores de grau não superior ao primeiro. Ou seja, tenho que fatorizar quer o numerador, quer o denominador. Como é que fazemos isto? Quer dizer, qualquer polinómio pode ser escrito então como um produto entre os seus zeros. Exatamente desta forma, quer dizer, A, abrir parênteses, x menos um dos zeros, vezes x menos outro zero, vezes x menos outro zero, quer dizer, tantos zeros quantos existam no nosso polinómio. Onde este A que vocês estão aqui a ver, é exatamente o coeficiente do termo de maior grau. Ou seja, quer dizer, se eu tiver assim um polinómio p de x igual a 5x ao cubo mais 2x² mais 1, o A é exatamente este 5, será então o coeficiente do termo de grau maior do polinómio. Tudo bem, visto isto, vamos então fatorizar aqui os dois polinómios, né? O numerador tem um polinómio, no denominador também. Para fazer esta fatorização, vamos ter que calcular os zeros. Então vou fazer assim um cálculo auxiliar e vou determinar os zeros do numerador, ou seja, x² mais x menos 12 igual a 0. Podemos então aplicar a fórmula resolvente para esta equação e ficávamos com as seguintes soluções: x igual a menos 4 ou x igual a 3. Quer dizer, estão então encontrados os zeros do numerador. Vou fazer agora também um cálculo auxiliar para determinar os zeros do meu denominador. Fazer assim aqui outro cálculo auxiliar e vou pegar em 2x ao cubo menos x² menos 15x igual a 0. Tenho aqui uma equação de terceiro grau e eu não tenho fórmula resolvente para isto. Mas, olhando assim para o polinómio, eu percebo que posso criar aqui uma fatorização já imediatamente, colocando, por exemplo, o x em evidência. E colocando assim o x em evidência, eu ficaria com 2x² menos x menos 15 igual a 0. Será que fiz bem esta evidência? Se aplicar como a evidência é assim uma espécie de distributiva, mas ao contrário, não é? Aplicarem a distributiva, mas ao contrário, quer dizer que se eu neste momento aplicasse assim a propriedade distributiva, eu teria que igualar exatamente a expressão que tinha em cima, e é verdade, porque x vezes 2x² dá 2x ao cubo, x vezes menos x é menos x² e x vezes menos 15 é menos 15x. Então fiz bem a evidência. Depois de ter aqui esta multiplicação, né, depois de ter aqui fatorizado o primeiro membro, eu posso então aplicar o anulamento do produto, né, para calcular os zeros depois de ter feito esta fatorização. O que ficaria então x igual a 0, ou, este é o outro fator, né, 2x² menos x menos 15 igual a 0. Aqui, visto que tem assim uma equação do segundo grau, estou em condições de poder aplicar a fórmula resolvente. Quer dizer, então os zeros do meu denominador seria x igual a 0 ou x igual, aqui aplicando a fórmula resolvente, fica x igual a menos 5 meios ou x igual a 3. E estes são então os zeros do meu denominador. Depois de determinar os zeros, eu vou então fatorizar, né? Escrever então esta minha função f
mas com o numerador e o denominador num produto entre os zeros, aplicando exatamente aqui esta fórmula. Ficaria então assim com o seguinte, quer dizer, f de x igual, na fatorização a, então o numerador, quer dizer, o a é o coeficiente do termo maior grau, olhando ali para o numerador, o termo maior grau é o x² e o seu coeficiente é 1, então aqui terei o a no numerador será igual a 1, e visto que o numerador tem estes dois zeros, x igual a menos 4 e x igual a 3, então isto fica 1, não necessitava de pôr, mas para que fique evidente aquilo que vou fazer, x menos este zero, então reparem, se é x menos o zero, vai ficar x menos 4, o que fica então x mais 4, vezes então x menos o outro zero, que é 3. O numerador está fatorizado. Agora vou colocar aqui o denominador. Tenho que ter atenção ao a, que aqui já não é 1, não é o termo maior grau. É x ao cubo, o coeficiente é 2, então terei que colocar aqui 2. Depois abrir parênteses e vou colocar aqui estes zeros, não é? X menos este zero, ou seja, x menos 3. Depois abrir parênteses, x menos 5 meios, o que fica x mais 5 meios. E depois o outro zero, x menos 0, é exatamente igual a x. E o primeiro pedido está então resolvido. Compõe então o numerador e o denominador da fração num produto de fratores de grau não superior ao primeiro. Agora, antes de fazer o que vem a seguir, eu vou só, em primeiro lugar, determinar o domínio desta função f. Porque depois aqueles pontos abertos, estes pontos abertos aqui serão os valores x que não pertencem ao domínio, mas que também não serão assintas verticais. A gente já vai lá. Vamos só fazer aqui o domínio. X pertence a R, tal que, condição de domínio para funções racionais, o denominador tem que ser diferente de 0. Ou seja, 2 vezes x menos 3, vezes x mais 5 meios, vezes x tem de ser diferente de 0. Faço assim aqui um cálculo auxiliar, né? E vou calcular aqui os zeros. 2x menos 3 vezes x mais 5 meios vezes x igual a 0. Isto num cálculo auxiliar, né? E agora os zeros disto aplicando no elemento do produto, quer dizer, são estes zeros, né? São exatamente estes. Ficamos com x igual a 0, ou x igual a menos 5 meios, ou x igual a 3. Quer dizer então que o meu denominador o x, nunca vai poder tomar estes valores, caso contrário, anulava o denominador e eu não posso dividir por 0. Quer dizer que o domínio será então R, exceto 0, menos 5 meios e 3. E tenho então construído o meu domínio. Agora vou perceber o que me é pedido aqui. Eles querem então os zeros da função, as assintas e os pontos abertos. Tudo bem. Antes de eu calcular os zeros, antes de eu calcular as assintas, eu tenho que simplificar esta minha função, caso seja possível. Então eu vou retomar a expressão da função. Quer dizer, tenho então f de x, que será igual a x mais 4 vezes x menos 3, a dividir então por 2, e para simplificar eu tenho que ter isto fatorizado. X menos 3, x mais 5 meios vezes x. Como em cima tem um produto e em baixo também, quer dizer, o numerador e o denominador estão fatorizados, eu vejo que tem aqui fatores iguais, que é este x menos 3 e este x menos 3, que podemos cancelar, mas, quer dizer, depois deste cancelamento, a simplificação da função fica desta forma. X mais 4 a dividir por 2, vou até fazer 2 vezes x, né? Para que fique mais simpático, x mais 5 meios. Esta função f de x, na sua simplificação, fica assim, mas o domínio da simplificação continua a ser aquele.
ok? Mesmo que eu tenha cancelado aqui este fator x menos 3 e na simplificação o x nesta simplificação possa ser igual a 3, mas não vai poder porque o domínio de equivalência é sempre criado na função original. Então o meu domínio continuará a ser o mesmo e isto há de ser importante para os tais pontos abertos que nos estão a pedir ali. R, exceto então 0, menos 5 meios e 3. O domínio continua a ser igual. Daí vocês terem que calcular logo o domínio na função antes de fazerem a simplificação e não depois. Agora, zeros de f. Os zeros de f, quer dizer, sempre que eu tenho uma função deste tipo, uma função racional, a de x sobre b de x igual a 0, isto resolve sempre dizendo que a de x é igual a 0 e b de x tem de ser diferente de 0. Então tudo bem, vou calcular os meus zeros. Quer dizer, a de x igual a 0, terei então x mais 4 igual a 0 e 2x vezes x mais 5 meios diferente de 0. Quer dizer, esta condição já está garantida também ali no domínio. O que quer dizer que me dá x igual a menos 4 e, quer dizer, aqui x diferente de 0 e também x diferente de menos 5 meios. Como x é igual a menos 4 e este é o zero da função f e pode ser, então o zero da função f é menos 4. Relativamente às assintas, eu vou tomar então aqui a função f de x igual a x mais 4 e tenho aqui 2x vezes x mais 5 meios. Isto na simplificação, penso que é isto. Exato, tudo bem. As assintas são calculadas depois de fazerem a simplificação e as equações das assintas serão então os zeros do denominador depois da simplificação. Porque se eu calculasse antes da simplificação, eu teria aqui este zero, que era x igual a 3, que é um zero do denominador, mas não seria assinta. Não seria assinta porque foi cancelado. Quer dizer, este zero aqui, que foi cancelado na simplificação, será o tal ponto, será o ponto aberto. Os outros dois, que são zeros do denominador, serão as minhas assintas. Então, as minhas assintas verticais terei x igual a 0, né? Eu voltava a fazer isto, que já fiz, 2x vezes x mais 5 meios igual a 0, o que seria então equivalente, resolvia com o numerator do produto, 2x igual a 0, ou x mais 5 meios igual a 0, o que me daria aqui x igual a 0 ou x igual a menos 5 meios, e são estas duas as equações das minhas assintas verticais. X igual a 0 é a cinta vertical de f e x igual a menos 5 meios é a cinta vertical de f. Ou seja, as equações das assintas são os zeros do denominador, mas depois de fazerem a simplificação, ok? Não antes, mas depois da simplificação. Quer dizer, vocês calculam aqui no início os zeros, né, do domínio, mas, quer dizer, nem todos os zeros podem não ser todos eles as assintas da função. Zeros que sejam comuns com o numerador serão então os tais pontos abertos que nós temos. São pontos que não pertencem ao domínio, mas também não são assintas, ok? É assim que a gente identifica os pontos abertos. Já agora, penso que não me estão a pedir esse no enunciado. As assintas penso que são apenas as verticais, exato, a equação das assintas verticais e as abscissas dos pontos abertos. Tudo bem, mas já agora, até se me pedissem, eu conseguia dar aqui a equação da assinta horizontal, visto que o meu denominador é grau 2, né? Que se eu fizesse aqui a distributiva ficava 2x², visto que o denominador tem grau maior que o numerador, então y igual a 0 é a cinta horizontal de f. Não me estão a pedir, mas tudo bem. Sempre que o denominador tem grau maior que o numerador, y igual a 0 será sempre a cinta horizontal do nosso gráfico, isto porque o denominador, à medida que o x vai aumentando muito, cresce muito mais rápido que o numerador, então estarão sempre a dividir por uma quantidade maior, o que a tendência será da fração será para 0.
Tudo bem, falta apenas darmos então a abscissa do ponto aberto, já falamos sobre isso. A abscissa do ponto aberto será aquele valor de x que não pertence ao domínio, mas que foi cancelado, ou seja, também não é uma assinta vertical. Então, x igual a 3 é ponto, ou melhor, é abscissa do ponto aberto de f, e a questão estaria então resolvida. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.